Pastor Eliseu Rodrigues convida o pastor Abílio Santana para um debate. E ele fala que o pastor Abílio Santana respondeu ele com o Provérbios 30:30, o leão não foge de nada. Ele entendeu como um sim. E o pastor Abílio Santana critica o pastor Eliseu de uma pregação. Eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final, porque o pastor Abílio faz um vídeo comendo cuscuz. E eu achei que ele deveria ter observado o que ele estava comendo. Se fosse eu, tinha jogado fora. Mas Deus abençoe, seja bem-vindo a esse canal. Percebi algo nesse vídeo do pastor Abílio Santana. Fica nesse vídeo até o final. Depois de o pastor Abílio Santana reprovar a pregação do pastor Eliseu, ele faz um vídeo comendo um cuscuz com leite. E eu fiquei muito agoniada, porque tinha um mosquito em cima do cuscuz e ele não tirou o mosquito. Mas é só brincadeira, pessoal. Mas isso tem a ver, né? Muitas vezes, como diz a palavra, né? Tira a trave do teu olho primeiro, depois tira a trave do teu irmão. Às vezes tem coisa mais importante que a pessoa está ali comendo para não ser contaminado, quer tirar o mosquito, está preocupado com outra coisa. A preocupação deveria ser não se contaminar com o mosquito, né? Que estava ali no cuscuz. Mas ele se preocupou em fazer deboche. E sabemos que algumas pregações que o pastor fez, ele fez algumas pregações dizendo que Jesus tinha mansão na praia, falou do jumentinho, ou seja, alguns teólogos criticaram o pastor Abílio Santana de heresia, de ser herético. E o pastor, ele tem uma postura muito engraçada, chega até a ser cômico, pelo jeito altivo que ele tem, né? Eu o conheci pessoalmente em Porto Seguro e me deu vontade de dar risada. É uma postura que não se deve caber ao servo de Deus, porque nós não somos deuses. Todavia, no Salmo 82, versículo 6, fala: vós sois deuses, que é uma frase que aparece na Bíblia. Significa, eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Mas diz também assim, todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Mas não que nós devemos ser idolatrados e acharmos que somos superiores. Certo, dá honra a quem tem honra, mas não achar que temos o rei na barriga. Para falar logo a verdade é essa. O rei na barriga, se achar melhor que todo mundo. Eu vejo dessa forma. Então, o propósito do Salmo 82 é que juízes terrenos eles devem agir com imparcialidade e verdadeira justiça, porque esses juízes terão um dia que prestar contas ao grande juiz. Então, o versículo 6 e 7 do Salmo, ele adverte que a pessoa que tem assim, uma posição de autoridade, porque eles também serão julgados. Aí eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo, todavia morrereis. Então, essa passagem está dizendo que Deus ele tinha escolhido homens para ocupar cargos de autoridade nos quais seriam considerados como deuses entre os povos. Elas devem lembrar-se que, embora estejam representando Deus neste mundo, eles são mortais. Entendeu? É isso que eu quero expressar aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, e é isso aí. Só um ademos, eu não sou itinerante, eu sou pastor presidente das Assembleias de Deus no estado da Bahia, viajo para pregar de vez em quando. Não... Na sua opinião, Eliseu Rodrigues é o maior pregador do Brasil? Esse bicho é uma onda, velho. Ficou chateado porque levaram o pastor Marco Feliciano e não levaram o senhor nos Gideões? Desculpa, mas eu acho que você está desinformado. Você já ouviu a gente pregar, que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos. Dizer que haverá lágrimas lá nos céus? Isso é o cúmulo do absurdo.
Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem, não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Ninguém cuida de mim, você cuida de quem? Ninguém estende a mão para mim, você estende a mão para quem? Parece que ninguém ora por mim, você já orou por quem? Pastor, mas eu faço, eu só faço. Dê glória. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amadureça. Olá, queridos, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está dando-nos referências a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo, irmãos, a respeito daqueles que já morreram, não quero que os senhores estejam ignorantes. Tenham conhecimento de causa, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama aqueles que já morreram esperando nele, e daí então dar-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro Jesus vai ao paraíso, chama todos que lá estão, reúne nas nuvens, e aí diz ao Espírito Santo, chegou a hora de voltar para os céus, e aí dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. A Bíblia fala de 3 céus. Primeiro, céu Auranos, que é o céu inferior, céu das nuvens, céu dos pássaros. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Segundo céus, céu Mesorâneos, que é o céu intermediário, que é o céu galáctico. Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro céu, que é o céu superior, o céu divino. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E João, capítulo 3, versículo 13. Bom, Jesus chamará a sua igreja, após passar no paraíso, chamar os que dormem nele, e aí dar-se-á o arrebatamento. Antes de entrarmos nos céus, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e aí haverá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal é para a igreja. E concernente ao tribunal de Cristo, nós encontramos algumas referências. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado? Está salvo. Foi para o paraíso? Está salvo. E esse tribunal é equivalente a galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é o que vale ao nosso galardão, a nossa coroa. E para que esse galardão? Para reinar com Jesus no milênio, após os 7 anos das bodas do Cordeiro, após os 7 anos de gozo lá nos céus, voltaremos com ele para reinarmos com ele aqui na terra, porque dar-se-á o milênio, pelo menos é o que diz a Bíblia. E eu creio
nas Escrituras. Os senhores vão entender por que eu estou gravando esse vídeo. Na entrada eterna dar-se-á o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. E também Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. O que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Ou seja, será lançado, segundo a Bíblia, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, de feno e de madeira. Então, o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Aí reinaremos com ele quando ele voltar no milênio. Gente, por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, doutor Joá Caetano, estou falando de escatológicos, doutor Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérprete das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos, dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta.